No vídeo de hoje, pessoal, vou falar sobre a empresa Rumo Logística, a maior empresa ferroviária do Brasil, uma large cap, diferente aqui no canal, mas nem por isso deixa de ter muito crescimento e um futuro promissor pela frente. Então, bora de análise. Para quem não conhece, a Rumo é a maior empresa ferroviária do Brasil, foi adquirida pelo Grupo Cosan. O Grupo Cosan fez a aquisição da antiga LL, né, que veio com as concessões, mas era uma empresa muito mal gerida, que tinha ferrovias aí que mal dava para transportar nada nas ferrovias, faltava investimento, faltava uma boa gestão, há quem diga que tinha até corrupção na empresa. E a Cosan comprou essa empresa praticamente quebrada ali pelo ano de 2015 e transformou nessa potência do agronegócio, né, do transporte logístico do Brasil, que possibilitou e está possibilitando esse crescimento do agronegócio e o crescimento do Brasil em geral, né? O Brasil é muito defasado nessa parte de ferrovias e a Rumo está mudando essa história e está mostrando que consegue ser eficiente, né? Para quem não sabe, o transporte ferroviário ele é muito mais eficiente do que o transporte rodoviário. E a Rumo, além de gerar toda essa eficiência para o transporte logístico brasileiro, está conseguindo gerar muito dinheiro para os acionistas. Então a empresa ela é dividida basicamente aqui em 5 concessões, né? Tem a Malha Sul, onde abrange toda a parte sul do país, né? Como o próprio nome já diz. Bastante agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que leva, né, para os portos ali da parte sul do Brasil. Tem a Malha Oeste, né, que principalmente aqui focada na região do Mato Grosso do Sul. Aqui é uma receita mais baixa da empresa. Tem a Malha Central, que a empresa adquiriu ali, se eu não me engano, pelo ano de 2021, que pega aqui a parte de Goiás e chega aqui mais ou menos na metade de Tocantins. E a concessão principal dela, né, que é a Malha Norte, que pega todo esse agronegócio do Mato Grosso, né? Atualmente ela para aqui em Rondonópolis, mas eu vou falar mais para frente detalhes. Ela tem um projeto de chegar até Lucas do Rio Verde, o que vai possibilitar ela ampliar cada vez mais o potencial de carga que essa empresa consegue pegar, né? As cargas que ela consegue transportar. E todas essas concessões, né, desembarcam aqui na Malha Paulista, que é a malha principal dela, que dá no Porto de Santos, né, que é o porto principal do Brasil, e a maior parte, né, da exportação vai para a China. Aqui ela comenta um pouco, né, como eu disse para vocês, na verdade ela ganhou o leilão aqui em 2019 da Malha Central. Vale ressaltar que essa Malha Central aqui já é um projeto de mais de 30 anos do governo, começou acho que lá no governo Sarney, e nenhum governo conseguia terminar. Foi uma empresa privada assinar a concessão ali em 2019 e em 2021 já concluiu a obra, né? Como que uma empresa privada consegue ser muito mais eficiente com o governo é impressionante, né? Então a empresa ela começou agora, né? Concluiu a obra em 2023, né? Começou agora que ela vai começar a realmente ganhar escala, né? Construindo terminais, fechando contrato com empresas, né? E vai continuar crescendo nessa malha aqui muito importante, que é uma região muito forte também em agronegócio. Tem questão de fertilizantes, aqui ela detalha um pouco mais, né? Açúcar, fertilizantes, grãos, líquidos. Tem um potencial bem bacana aí para o futuro da empresa. Aqui ela detalha, né, que ela está fazendo investimentos na Malha Paulista, porque como eu mostrei para vocês, todas as outras concessões desembarcam na Paulista. Então, se a Paulista tiver engargalada, né, se ela não tiver com duplicações e tudo mais, ela vai ficar congestionada, ela não vai conseguir crescer nas outras concessões, que é o foco da empresa. Então, a empresa está investindo bastante na Malha Paulista para conseguir crescer essa capacidade. E aqui, ó, em 2020 tinha 45 milhões de toneladas, agora já está trabalhando com 53. E lá para o ano de 2025, se eu não me engano, ela já vai estar com 75 milhões de capacidade. É uma empresa que investe muito em tecnologia, né? Ela faz a duplicação das rodovias, das ferrovias, perdão. Hoje ela trabalha com trens de 120 vagões, mas ela já fala em trens de 135 vagões. E várias outras obras aqui de eficiência que a empresa trabalha muito bem. Mesma coisa que eu disse da Malha Paulista, não adianta nada as outras concessões pegarem o volume se ficar engargalado na Malha Paulista ou no Porto de Santos. Então a empresa ela não quer isso, né? Então ela também faz bastante investimentos ali, né, em terminais privados, em várias coisas ali, não sei explicar detalhadamente.
ali no Porto de Santos, para não ocorrer esse tipo de gargalo. Aqui ela mostra o quão eficiente é a operação rodoviária dela no Mato Grosso, né, que é a principal, é da onde ela vai ter o crescimento futuro, né, onde o agronegócio vai crescer e é onde ela vai gerar maior volume e maior receita para a empresa. Ela mostra aqui a diferença da competitividade da operação dela com as demais. O que é esse Arco Norte? O Arco Norte, não vai dar para ver aqui no mapa, mas é ao contrário. A Rumo, ela pega aqui de Rondonópolis e vai para o sul, né, até ali o Porto de Santos, e tem a exportação para a China. O Arco Norte, ele sai aqui de rodovia até um terminal em Miritituba, depois ele pega uma solução hidroviária, né, que são através de navios, né, de barcos grandes, eu não sei detalhadamente, e ali pelo porto, se eu não me engano, ali de do Pará, né, ele pega o barco e vai para a China. Então, por isso que pelo mar fica mais barato por Santos. Aqui a gente pode ver aqui a questão, a distância, né, de praticamente 23 mil quilômetros até a China. E pelo Arco Norte fica mais caro pelo mar por causa do que é mais longe, né? Não sai de Santos e sai ali do Porto de Pará. Só que aqui ela coloca também a diferença, né, da rodovia, né, porque é a carga que ela vai ter. Vale lembrar que isso aqui é a Rumo atualmente, sem a extensão até Lucas do Rio Verde, e essa aqui é a Rumo com a extensão até o Lucas do Rio Verde. Então a gente pode ver que quando ela concluir essa extensão, eu já vou comentar aqui mais para baixo, ela vai diminuir muito o lucro, né, o ganho dos caminhões, e o lucro vai crescer muito para ela, né? Eu tô falando lucro, isso aqui é uma medida em distância, mas a gente pode considerar que a empresa ela cobra a receita pela distância que ela percorre. Então ela vai crescer aqui a distância percorrida dela, ela vai ser a solução mais eficiente, então ela vai ser a solução mais barata em comparação para todas as trades, né, que vão exportar para a China, vão dar preferência para pegar a Rumo, né, porque ela vai ser a solução mais barata, ela já é a solução mais barata, né, em comparação com sua concorrente. Aqui a gente vê, né, na comparação dos quilômetros, mas ela vai ficar ainda melhor e vai conseguir cobrar uma tarifa mais cara, gerando muito valor para a empresa. Aqui ela mostra os detalhes, né? Ela vai começar esse projeto por fases, então ali em 2026 ela vai construir o primeiro terminal ali em Campo Verde, depois em Cuiabá, depois Nova Mutum e termina ali em Lucas do Rio Verde, se eu não me engano, em 2030. Se eu não me engano é 2026 esses dois, esse aqui é 2028 e Lucas do Rio Verde 2030. Aqui era aquele negócio que eu estava falando para vocês do quão competitivo essa empresa vai ficar no futuro. Isso é a solução atual, é a competitividade atual da empresa. Por quê? Ela coloca quanto que uma trade, né, que vai fazer a compra para o Porto de Santos. A gente tem que sempre pensar assim. Quanto que ela gasta de Sorriso, que é o maior produtor de soja do Brasil, de rodovia, mais o hidroviário e mais a tarifa do Porto, lá pelo Arco Norte, sai R$ 436 por tonelada. Hoje, a empresa roda de rodovia de Sorriso até Rondonópolis, que é onde começa a ferrovia da Rumo. Então ela consegue uma competitividade aqui de R$ 258. Isso é atualmente, né? Isso aqui ela tá até cobrando um pouco menos. Mas quando ela não tiver, quando no futuro existir a ferrovia até Lucas do Rio Verde, essa parte aqui não vai ser cobrada mais. Então essa parte aqui que os caminhoneiros ganham vai poder ser transferido para a tarifa da Rumo. Então essa tarifa da Rumo vai poder chegar nessa casa aqui dos R$ 400. E isso vai ser muito importante para o futuro. Na hora que a gente for falar dos números da empresa e do potencial futuro dela, vocês vão ver que essa diferença aqui de R$ 200 na tarifa para R$ 400 vai fazer muita diferença no potencial futuro da empresa. E aqui ela dá um detalhe dos números da empresa. Eu vou mostrar também o fundamento aí para ficar mais fácil para a gente. Mas aqui a gente pode ver, é uma empresa que investe bastante em expansão, né? Principalmente agora com esse projeto no Mato Grosso. A manutenção dela está na casa ali de 1,1 bilhões de reais. Uma empresa de 5,5 bilhões de EBITDA, né, no ano de 2023. Já foi, né? A gente vai ver aqui que para o ano de 2024 a empresa planeja crescer bastante. E uma empresa com uma alavancagem controlada. Apesar de investir bastante, ela gera bastante caixa e ela consegue equilibrar essa dívida, né, com a geração de caixa da empresa. A gente pode ver que é uma dívida que não cresce muito.
na casa ali das 2 vezes EBITDA, bem tranquilo para uma empresa resiliente como essa. Eu abri para vocês esse documento da empresa, a gente pode ver aqui que a empresa passou um guidance para a gente, né? Então fica mais fácil da gente fazer conta. A empresa fechou ali 2023 na casa dos, a gente pode até ver aqui, dos 5,6 bilhões de reais. E ela passou um guidance aqui, a gente pode calcular o meio do guidance aí para o ano de 2024, em média 7,5 bilhões de reais de EBITDA. Um CAPEX, né, um pouco maior por causa do investimento de Lucas do Rio Verde. Bom, pessoal, aqui está os números da empresa. Eu gosto bastante desse site aqui, que dá para a gente ver um histórico bem grande da empresa. E a gente, como eu comentei com vocês, em 2014, 2015, por aí, a Rumo, né, que era antiga, ela não chamava Rumo, chamava ALL, era uma empresa quebrada, né, dava 2 bilhões de prejuízo, totalmente endividada, praticamente sem caixa, e não conseguia fazer investimentos, e até por isso estava perdendo, né, receita e perdendo EBITDA. Quando a Cosan fez a compra ali pelo ano de 2015, ela reverteu esse processo. É lógico que a empresa teve que botar bastante dinheiro, né, fez alguns follow-ons para conseguir sanar a situação financeira da Rumo, conseguir começar devagarzinho a fazer investimentos, melhorar as concessões, investir em tecnologia, investir em locomotivas mais eficientes. E aí, desde então, a gente pode ver que a empresa vem dando certo, né? A empresa vem crescendo ano após ano, né? Um reloginho. E agora ela já virou, né? Aqui a gente pode ver que ela já está com uma dívida muito tranquila, já está gerando muito mais caixa do que ela tem para gastar em CAPEX. Já está gerando aí 1 bilhão de lucro líquido agora, né, nos últimos 12 meses. E a gente pode ver aqui, né, como eu disse para vocês, o potencial para o ano de 2024. Se ela fizer 7,5 bilhões de EBITDA, se a gente considerar 2,5 de depreciação, a gente está falando de 5 de EBIT. Se a gente considerar esse resultado financeiro de 2,5 e vamos considerar aí uma alíquota de imposto de 34%, a gente está falando em 850 milhões de reais de imposto, né? A empresa até consegue pagar um pouco menos que isso, viu, pessoal? A gente pode ver aqui. Essas empresas grandes, né, elas conseguem, né? Tem bastante advogados tributaristas, elas conseguem até pagar uma taxa de imposto menor. Mas vamos considerar esses 34%, a gente está falando de 1,5 bilhão, né? A gente pode até falar, se a gente for mais otimista, em 2 bilhões de reais de lucro, né, agora no ano de 2024. Se a gente considerar, né, que a depreciação da empresa é grande demais, a gente viu ali que o CAPEX recorrente da empresa, se a empresa não fosse crescer, está em média de 1 bilhão por ano, né? E a depreciação a gente está colocando 2,5 bilhões, então é uma despesa não caixa. A gente pode falar aí que é uma empresa que vai gerar, em média, para o ano de 2024, de 2 a 3 bilhões de caixa livrinho para o acionista. E até por isso que eu acho que é uma empresa que daqui para frente vai começar a pagar bastante dividendos. Porque ela é uma empresa que ela vai conseguir, se ela gerar em média 7 bilhões e meio de EBITDA, e ela vai gastar, vamos colocar aí 1 bilhão e meio de manutenção, e mais quanto que a gente viu lá, expansão, se a gente considerar mais 2 bilhões e meio, aqui, né, aqui ela fala, aqui fica mais fácil para a gente ver, vamos considerar 6 bilhões de CAPEX, né, no total. A gente vai estar falando que é uma empresa que vai, se ela gerar 7 bilhões e meio de EBITDA, menos 6 bilhões de CAPEX no total, já contando com as expansões, a gente vai estar falando de uma empresa que vai sobrar para o acionista 1 bilhão e meio livrinho de caixa para o acionista. É uma empresa que não precisa pagar dívida, né? Provavelmente ela vai rodar com essa alavancagem de 2 vezes, que é muito tranquilo. Então eu acredito que ela vai começar a pagar esses 1 bilhão e meio para os acionistas, né? Principalmente para a Cosan, que é a hold principal acionista dela. E de potencial futuro da empresa, o que eu espero? Pós conclusão de Lucas do Rio Verde. Hoje a empresa ela trabalha com uma carga média de 80, eu não sei a relação certa, eu acho que é 80 milhões de toneladas. Eu acredito que essa empresa pode crescer aí, vamos colocar em média para o ano de 2028, né? Que ela vai estar concluindo quase o final ali de Lucas do Rio Verde, a principal parte, né? Onde ela já vai conseguir gerar bastante volume, aumentar em 50% essa carga da empresa. E a gente viu que a empresa ela trabalha em média com uma tarifa na casa dos R$200. Se a gente conseguir...
Se a gente considerar aquele concorrente na média de 400 que eu mostrei para vocês e considerar que a empresa vai conseguir trabalhar com essa tarifa, a gente vai estar falando de uma empresa ali pelo ano de 2028, 2030, de uma empresa que vai gerar em média 50 bilhões de reais de receita. Para uma margem EBITDA que a empresa costuma operar, né, na casa dos 50%, a gente vai estar falando de uma empresa de 25 bilhões de reais de EBITDA ali pelo ano de 2030. O que é muita coisa, né? Só para vocês terem uma noção, o valor de mercado da empresa hoje está na casa dos 37 bilhões de reais. Então é um potencial muito grande que essa empresa tem e ela tem demanda, né? O agronegócio brasileiro cresce muito. Ela é a única, é uma empresa praticamente sem concorrentes, né? Ela vai ser a empresa mais eficiente. A operação pelo Arco Norte, eu já mostrei para vocês que já é pior que a dela, né? Em questão de eficiência, em questão de tarifa. E depois que ela fizer Lucas do Rio Verde, então não vai ter para ela, não vai ter como competir com uma empresa dessa. E ferrovia é um monopólio natural, né? Ninguém vai ali e vai fazer uma ferrovia do lado da Rumo para competir com ela. Não faz sentido isso. Fora dizer, né, que há investimentos bilionários que a empresa faz e não é qualquer empresinha aí que resolve construir uma ferrovia do nada. A gente falando então em 25 bilhões de EBITDA, se a gente fizer uma média aqui de 10 vezes EV/EBITDA, né, que eu até vou mostrar para vocês uma comparável dela no Canadá, que roda muito mais que isso. A gente vai estar falando de uma empresa de 250 bilhões de valor de firma, né? Se a gente considerar uma dívida que vai subir aí para 50 bilhões, a gente vai estar falando de uma empresa lá em 2030 que poderá ter um valor de mercado de 200 bilhões de reais. Tudo isso, eu acredito, pagando dividendos agora, a partir de 2024 ou 2025, que seja. Então, é uma empresa que tem um potencial muito grande de crescimento pela frente. Não é uma small cap, é muito segura e rentável, é muito sólida, né? A demanda está lá todo ano, muito estável. E que tem um potencial também de crescer muito fortemente. Como comparável, para vocês verem que meus números não estão errados, né? De 10 vezes EBITDA, a gente tem aqui uma empresa ferroviária do Canadá, né? Muito mais consolidada, com um histórico muito grande. E olha aqui, pessoal, o retorno que essa empresa deu para os acionistas. Olha aqui, ó. É até bonito de ver o gráfico, né? Desde 2000 aqui, 2.800% de retorno. E é aqui, ó, uma escadinha para cima. Por quê? Eu acredito que a Rumo ela vai chegar nesse ponto também. Porque é uma empresa recorrente, né? É uma empresa reloginho. Todo ano ela cresce um pouquinho aqui o EBITDA. Ela praticamente roda muito alavancada, mas por ela ser muito resiliente, ela pode rodar com esse nível de alavancagem. Sobra um dinheirinho todo ano, a empresa recompra suas ações, paga um pouco de dividendo e não tem segredo, né? Vai reinvestindo para manutenção das ferrovias e o que sobra vai mandando aí para os acionistas e vai crescendo todo ano um pouquinho com a demanda que cresce. Eu acredito que a Rumo tem potencial até maior que isso por causa do potencial do agronegócio brasileiro, como eu comentei para vocês. E eu acredito que daqui 10 anos a gente vai estar vendo uma empresa que é reloginho também. A gente já começou a ver isso, né? Se a gente pegar aqui, ó, desde 2016, 1,5 bilhão, depois 2,7 e crescendo aqui, ó, ano após ano. Esse ano aqui a gente já viu que a gente vai estar falando de 7,5 bilhões. Uma empresa que vai estar investindo e vai estar crescendo cada vez mais. Beleza? Então, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aí do que achou, se já conhecia a empresa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!